Salve Maria, direção espiritual Santa Clara de Assis. Obras completas, página 1839. Uma vida toda angélica. Era assídua na oração. Seu comportamento e falar eram sobre as coisas de Deus. Nunca prestava sua língua e seus ouvidos às coisas mundanas. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Muitos de nós queremos alcançar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, que hoje nós possamos aprender um pouquinho das características de Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis era assídua na oração, ou seja, constante, humilde e confiante. Santa Clara de Assis orava sempre, estava em intimidade com Deus, dialogava com Deus, conversava com Deus, entregava todo o seu ser a Deus, por isso assídua na oração. Então, algo para alcançarmos a santidade é uma vida assídua de oração. Segundo, seu comportamento e falar eram sobre as coisas de Deus. Como a Virgem Santíssima, São Luís Maria de Montfort diz que ela era o eco de Deus. Tudo em Maria ecoava a Deus, assim como Santa Clara de Assis. Tudo o que ela falava e a forma do seu comportamento era sobre Deus. Olha que interessante, hoje nós falamos muito sobre temperamento, sobre comportamento, e aqui está algo sobre alguém, no caso Santa Clara de Assis, que diz que todo comportamento e falar de Clara era sobre Deus. Então, que nós possamos hoje também seguir esse passo de santidade, falar sobre as coisas de Deus. Muitas vezes nós murmuramos, ficamos falando palavrão, xingando, amaldiçoamos, reclamamos e deixamos de falar sobre as coisas de Deus. Que hoje você aproveite o fim de semana e que você vá falar sobre Deus. Fale sobre as coisas de Deus. Que o seu comportamento seja um comportamento sobre Deus. Terceiro, nunca prestava sua língua e seus ouvidos às coisas mundanas. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Primeiro mandamento se inicia e escuta Israel. Então, os ouvidos, eles se abrem ao entendimento. Então, quando os nossos ouvidos se abrirem ao entendimento, como de Clara, quando se diz que ela nunca prestava sua língua e nem seus ouvidos às coisas mundanas, ou seja, os seus ouvidos e a sua língua eram consagrados às coisas de Deus. O seu ouvido que se abria ao entendimento é para o conhecimento de Deus. A sua língua era para falar sobre as coisas de Deus. Então, que nós possamos consagrar também hoje língua e ouvidos. Que os nossos ouvidos se abram ao entendimento. Que os nossos ouvidos se abram para a voz do nosso Mestre, Jesus Cristo. Que os nossos ouvidos se abrindo para o entendimento, eles possam verdadeiramente estar consagrados para Deus. E que nós possamos deixar das coisas mundanas, deixar das coisas que tem um espírito maligno, um espírito doentio, mas que nós possamos abrir os ouvidos do entendimento para as coisas de Deus e assim consagrar ouvidos e língua para Deus. Que nós possamos seguir esses passos de santidade, que nós possamos hoje ser assíduos na oração, ter um comportamento e falar sobre as coisas de Deus e emprestar a nossa língua e os nossos ouvidos para Deus, renunciando todas as coisas mundanas. Por isso que hoje eu peço a Deus, pelo poder do Espírito Santo, que o ouvido do entendimento de cada um de nós se abra. Que os nossos ouvidos se abram para que nós possamos conhecer a Deus, ouvir a Deus e ouvindo a Deus, nós possamos ter intimidade com Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que possamos ter fé para que possamos falar sobre as coisas de Deus, nos comportar como as coisas de Deus e ser assíduos na oração. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Uma vida toda angélica.